Queridos irmãos, vamos ler uma mensagem do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a mensagem número 40, ante o objetivo. Para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição. Paulo, Filipenses capítulo 3, versículo 11. Alcançaremos o alvo que mantemos em mira. O avarento sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre forte. O malfeitor comumente ocupa largo tempo planificando a ação perturbadora e comete o delito. O político hábil anseia por autoridade e atinge alto posto do domínio terrestre. A mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes. E cada meta que nos propomos tem o preço respectivo. O usuário
Para amealhar o dinheiro, quase sempre perde a paz. O delinquente, para efetuar a falta que delineia, avilta o nome. O oportunista, para conseguir o lugar de mando, muitas vezes desfigura o caráter. A mulher desajuizada, para alcançar fantasiosos prazeres, abdica habitualmente o direito de ser feliz. Se impostos tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, que tributos pagará o espírito que se candidata à glória da vida eterna? O Mestre na cruz é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. Contemplando este alvo, soube Paulo buscá-lo, através de incompreensões, açoites, aflições e pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. Se desejas, por tua vez, chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações no objetivo santificante e segue, com valoroso esforço, na conquista do eterno prêmio. Boa noite, meus irmãos. É uma felicidade enorme de estar aqui com vocês novamente no canal Evangelizar e Amar, para falarmos um pouco do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. No vídeo de hoje vamos falar sobre resignação perante as provas. Mas antes de entrarmos no conteúdo do estudo proposto, vamos discutir um pouco sobre o que é isso, toda a sua fórmula e toda a sua ação da transição planetária, né? Digo que muito se fala de transição, mas pouco se explica, se debate, se discute o que é a transição planetária. Transição planetária, transição vem de modificação planetária do planeta. É uma modificação que o nosso planeta está tendo. A escala evolutiva, ela é na mesma proporção do espírito para com os planetas. Deus, ele cria na mesma proporção os espíritos e os planetas. Então, nosso planeta Terra, ele já foi primitivo, ele é prova e expiação e está caminhando para a regeneração. Com isso, ele precisa de modificações nas suas características para entrar com características regenerativas, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo que a nossa casa é o nosso planeta e a gente vai reformar a nossa casa. A gente vai pintar, vai colocar ela mais bonita, mais bela, né, mais arejada. E o que vai acontecer? A gente vai ter que empurrar os móveis, a gente vai ter, às vezes a gente vai sujar o chão, vai sujar as paredes, vai nos sujar. A gente acha que é uma verdadeira bagunça, né? Por a visão estar também um pouco periférica, né? Mas sabemos que o nosso planeta, ele precisa dessas modificações. Às vezes a gente acha que está uma verdadeira bagunça, mas não. Bittencourt Sampaio Bezerra sempre nos fala que Jesus está no leme, né? E falar em evangelizar é amar, lembro de uma canção, né, do Tim e Vanessa, que nos remete à questão de Jesus no leme. Com Jesus no leme, meu barquinho a navegar. Não há vendaval, não há tempestade, não há vendaval. Nada que me impeça de chegar ao Porto Amor. Então Jesus está na direção, ele está coordenando. Gosto de dizer que a nossa visão é periférica. A gente viu o que está quebrando aqui, o que está destruindo ali, mas a nossa visão é muito pequena. Jesus não. Jesus tem uma visão ampla, panorâmica de tudo que está acontecendo. Ele ali tem a planta arquitetônica. Ele sabe por que está destruindo ali, ele sabe por que está quebrando para ampliar, para crescer, para melhorar, né? Então devemos confiar na providência divina, devemos confiar nessa transição e devemos não ficar com medo dela, mas sim alerta de pegarmos e conciliar nessas oportunidades que temos para sublimar e justificar situações e questões que deixamos no passado. Mais uma vez, Lucas, é para deixar a gente com medo essa transição? Não. É para que a gente possa ficar em alerta de amar mais, de perdoar mais, de reconciliar, de ter gratidão, de resignar, dependendo dos problemas, das situações. Então, meus irmãos, devemos sim abraçar essas oportunidades e não deixar para depois, em diversas situações que a gente sempre deixa para depois. É a hora, chegou a hora da gente
nos fazer uma autorreflexão, rever as nossas principais dificuldades, medos, inseguranças, deficiências e saná-la, diagnosticar e tratar. Gosto de dizer que existem 3 obras que podem nos informar melhor, nos conscientizar sobre transição planetária. Primeiro é Os Exilados de Capela. Segundo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Terceiro, Transição Planetária. Essas 3 obras são obras muito interessantes da gente estudar, da gente estar na nossa cabeceira, reler, estudar, porque são obras que nos traz características, sim, do que está acontecendo e o que está para acontecer. Às vezes a gente acha que está no topo da transição, mas não, estamos no início. Mas devemos lembrar, mais uma vez, da frase de Bittencourt Sampaio, que Jesus está no leme, que ele está na direção, né? Mesmo que possa acontecer turbulências, vendavais, tempestades, a gente vai estar ali no barco e devemos seguir com ele, né? Dependendo da minha atitude, dos meus pensamentos, das minhas falas, vai ver se eu vou estar dentro do barco ou não, no caminho para a transição, no caminho para a regeneração. Então devemos sempre fazer essa autorreflexão, nos diagnosticar e nos tratar, beleza? Então agora vamos lá falar sobre resignação perante as provas, né? Antes de falarmos da metodologia, gostaria de explicar um pouco o que é resignação. Primeiro a gente tem que entender o que é resignação, o significado da palavra resignação, né? Resignação, se a gente for no dicionário, a gente vai ver que é a ação de aceitar pacificamente as dores e sofrimentos da nossa vida, dos nossos problemas, dos nossos sofrimentos. Só que a gente tem que, em primeiro momento, não fazer uma confusão das palavras. Por quê? Tem uma grande diferença no significado e na atuação da palavra aceitação com a palavra resignação. Se você aceita determinada dor, determinado sofrimento, você vai só esboçar esse sentimento de que tá tudo tranquilo. Pode acontecer o sofrimento, a dor que for, que eu vou estar aqui esperando, sentado, de braços cruzados, para que possa se resolver, esperando cair alguma coisa do céu, né? Resignação não. Resignação, ela entende que você deva passar por aquele sofrimento, por aquela dificuldade para aprender algo, sempre em processo pedagógico, porém, ela não te amputa a busca de remover aquele quadro sofredor, diminuir aquele quadro doloroso. Então, a gente sempre vai entender que resignação nos coloca em movimento, em atividade, para irmos em frente a esse sofrimento e ver como eu posso, né, ter nas minhas ações uma automodificação ou modificação do meu ambiente para remover esse quadro doloroso. Aceitação não, aceitação só vou cruzar meus braços, deixar a vida levar, né, e esperar algo que possa cair do céu. E não é bem assim. É um exemplo legal que a gente possa dar, é igual a gente espetar o dedo numa roseira. A gente está limpando a roseira, a gente espeta o dedo na roseira. O espinho está lá. Se eu tenho atitude só de aceitação, eu vou aceitar aquele espinho, aquela dor, e vou deixar para minha vida toda. Eu vou esperar alguém que tenha boa vontade de ir lá tirar ou que saia sozinho. Resignação não. Resignação, eu entendo que aquela dor é por conta do espinho, sim, eu entendo. Porém, eu tenho a atividade de tirar o espinho, tirar o início doloroso daquela sensação. Então, sempre nos colocando em movimento. Aceitação, eu espero que algo venha do alto ou que aquilo se remova sozinho. Resignação, não. Eu entendo que está doendo, só que eu tenho uma atitude de remover o início da dor. Beleza? Então devemos sempre alimentar os nossos sentimentos de resignação, não só de aceitação. Nos colocando sempre em movimento, nos colocando sempre a par de nossas dificuldades, de nossas dores, não aceitando e cruzando os braços para elas, né? E sempre se revoltando e sempre tendo atitudes e pensamentos de que isso não vai ter resolução, isso não vai ter melhoria. Não. Devemos entender que é um processo pedagógico, porém devemos sempre ir ao combate desses sofrimentos, dessas dores. Se a gente for ver, a maioria dos seres humanos, né,
que estão bem em todos os aspectos, no trabalho, socialmente, familiar, em relacionamentos, seja o que for, ele sempre vai estar em busca da felicidade plena. Só que vamos ver que no Livro dos Espíritos nos traz que não vamos ter uma felicidade plena nesse planeta de provas e expiações. Vamos ter uma felicidade relativa, né? Por quê? Por exemplo, a gente pode estar bem com a gente, mas a gente vê uma pessoa em dificuldade, uma pessoa passando fome, um irmão com necessidade, a gente não vai ter uma felicidade plena porque a gente tem uma compaixão, um carinho pelaquela pessoa e vai ver que ele está em sofrimento. Até mesmo se o sofrimento estiver com a gente. Então devemos parar para analisar, até mesmo Jesus, na sua vinda ao planeta Terra, ele diz que a paz que ele oferece não é a paz desse planeta. Não é a paz que o planeta pode oferecer. Que a felicidade que ele oferece não é a felicidade que o planeta oferece. Que o reino dele não é o daqui desse planeta, né? Então vamos viver em sofrimento, em dificuldade para aprender, porque somos o planeta de provas e expiações. Só que devemos abrir os nossos olhos e a doutrina espírita nos abre os olhos, né? Dependendo da dor física, emocional, psicológica, sabendo interpretar que aquela dor é um processo pedagógico, é um processo de conhecimento, é um processo de recomeço, para que possamos sublimar e justificar situações equivocadas que deixamos lá atrás. Devemos, mais uma vez, não ter um olhar muito periférico, muito pequeno, né, daquela situação. Devemos ampliar a nossa visão e ver que aquilo que está acontecendo comigo é para eu aprender algo. E vamos sempre analisar que em muitas situações colocamos o egoísmo à frente das nossas atitudes. Que a gente sempre fala assim: ah, eu estou passando por isso, o que é que eu devia ser na minha outra encarnação? Né? Quais atitudes eu tinha? Porque se eu passo por isso, eu devia ser uma pessoa muito ruim. Só que não, gente, a gente não deve colocar a culpa no meu do passado. Na maioria das situações que passamos hoje, não é porque eu fiz em outra encarnação, mas é porque eu ainda estou fazendo, eu continuo a fazer. As nossas encarnações são solidárias, né? Vamos justificar, vamos ter oportunidades de sublimar de outras encarnações, com certeza. Só que a maioria das coisas são nessa. A maioria das coisas que a gente colhe nessa própria encarnação, a gente planta nessa própria encarnação. Então a gente tem que parar para analisar e não colocarmos, né, o orgulho, né, acima das nossas atitudes. E, meus irmãos, se a espiritualidade, né, nos fecha algumas portas, é para que a gente possa não sentar e esperar com que aquela porta se abra sozinha ou alguém possa abrir para a gente. Não, se a gente teve uma porta fechada no campo do trabalho, no campo social, familiar, é para a gente se movimentar, é para a gente ver uma outra entrada, uma outra porta, uma outra chave que possa abrir aquela porta. Então, devemos sempre espremer aquela dificuldade, aquele sofrimento e tirar o melhor e ver que aquele é um processo pedagógico, um processo de aprendizado, né? Quando a gente começa a ver que esses processos de sofrimento e dores são processos pedagógicos, não castigo divino, porque muitas das vezes a gente transfere, a gente coloca a nossa dor como primeiro colocado. A minha dor é a maior que existe. A minha dor, ela ninguém sente, só eu sinto, né? A gente coloca como dilema da nossa vida. A gente não fala mais nada, só fala daquele sofrimento, né? Se a gente parar para analisar, muitas das vezes a gente faz isso. Quando a gente vê que não é um castigo divino, que a gente transfere, a gente fala, ah, porque Deus está com birra comigo, ah, porque eu, né? Sempre transferindo essa situação. A gente passa muito melhor essa dificuldade, essa situação, né? Por quê? Isso está lá em Motivos de Resignação, Bem-aventurados os Aflitos, capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que nos mostra que a pessoa que leva com maior leveza, né, todo esse processo de conscientização, todo esse processo de aprendizado, todo esse processo pedagógico de conhecimento que aquele sofrimento possa me ter atitudes de modificações, eu tenho a carga e a diminuição do tempo de sofrimento.
Porém, se eu sempre coloco o sofrimento em primeiro colocado, se eu sempre coloco o sofrimento como dilema da minha vida, a pessoa não pode falar nada que eu já falo sofrimento, eu sempre alimento aquela dificuldade, aquela dor, lembrando no livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, que existem sentimentos que têm atitudes remédios, sentimentos que têm atitudes venenos. Então, muitas das vezes a gente pode se envenenar com essa. Muitas das vezes a gente remói muitas situações, né? Então, a gente passa com maior dificuldade em maior tempo. E, às vezes, a gente transfere lá no Evangelho, no item 13, né? Os atributos de Deus, ele é soberanamente justo e bom. Então, ele não vai ter birra, ele não vai ter que me castigar, não. Passamos o que um dia a gente plantou. As dificuldades que temos hoje, nós o plantamos em outra ocasião, com atitudes e pensamentos equivocados. Então devemos sempre estar atento que, dependendo da minha atitude e interpretação de dor e sofrimento, ela vai ser diminuída e ela vai ser passada com menos peso. Lá na questão 1004 do Livro dos Espíritos, a resposta é basicamente assim, que a duração do sofrimento está vinculada com o processo de crescimento do espírito. Então não é só a gente passar pelo sofrimento, não é só assim, ah, tá legal, beleza, eu passo pelo sofrimento, tô lá, tô passando, cruzei os braços. Não. É olhar para o sofrimento e ver o que eu estou aprendendo com você. O que você está me passando de processo pedagógico, de processo de aprendizado? O que eu estou tirando de melhor de você, né? E muitas das vezes a gente deve fazer essa reflexão de olhar para o sofrimento, nos olhos do sofrimento, e dizer assim: o que eu estou aprendendo contigo? Porque você é um processo pedagógico. Porque você é um processo que foi lançado para eu aprender algo. E se eu agir com revolta, que é o contrário da resignação, eu vou atrapalhar essa sublimação de oportunidade e eu vou também passar por mais tempo. Questão 1004. Quanto mais a gente alimenta aquele sofrimento, a gente passa ele mais pesado. Mas quanto mais a gente trata com leveza, sempre querendo algo para modificar ou diminuir o sofrimento, a gente passa com mais serenidade, com mais tranquilidade em um menor tempo. Então a gente deve sempre estar atento a essa situação, porque se eu interpreto o sofrimento como processo de aprendizado, se eu vejo o sofrimento de uma forma mais leve, mais tranquila, se eu entendo que é um processo que eu devo aprender, o processo ele se diminui, ele fica mais leve, né? E lembrando que a duração do sofrimento está de acordo com o tempo que o espírito tem para o crescimento. Então a gente vai sempre crescer com essas dificuldades. E muitas situações, a maioria, a gente vê que o processo de resignação, ele deve ser em casa, né? A maioria dos nossos entraves, né, das nossas discussões, das nossas dificuldades de relacionamento, pode ser em casa. A gente vê no livro Missionários da Luz, capítulo 13, Planejamento Reencarnatório, né? A história de Segismundo, Raquel, uma história muito interessante, que nos fala da situação de que a gente não pede para vir nessa família, a gente implora para sublimar algumas situações, né? Para colocarmos um relacionamento melhor, com mais carinho, com mais amor, que às vezes pensamentos e atitudes tivemos em outras equivocadamente. E gostaria que todos fizessem uma reflexão, e seja no trabalho, seja em casa, seja no convívio social, aonde for, existem algumas pessoas chaves. Ah, como assim pessoa-chave? Aquela pessoa que nos tira a paciência. Vamos pensar. Aquela pessoa que nos coloca em situação de nervosismo, de dificuldade, né? Aquela pessoa que quando a gente fala assim, ela fala não. Aquela pessoa que quando a gente fala isso, ela fala isto. Não. Aquela pessoa que nos tira mesmo a paciência. Aí eu pergunto, será que se ela não estivesse na nossa vida, a gente seria mais feliz? Não. Porque essas pessoas, elas são pessoas chaves, que nos impulsionam a ver nos nossos olhos, só que às vezes a gente coloca uma venda, quais são os sentimentos que a gente tem um déficit. Se ela nos tira a paciência, qual é o sentimento que a gente tem um déficit? Paciência.
Se ela nos tira a calma e a tranquilidade, qual o sentimento que a gente está em déficit? Calma e tranquilidade. Então, essas pessoas nos colocam a par, nos colocam dentro, sabendo o que devemos nos aprimorar. Aonde estamos anêmicos em sentimentos, aonde estamos anêmicos em atitudes e situações, e que devemos ter atitudes, pensamentos para remover esse quadro de impaciência, de nervosismo. Então, essas pessoas são pessoas chaves, são verdadeiros personal trainers da vida que nos colocam assim de bandeja de presente. Porque a ação de tirar a paciência é responsabilidade dela, mas a reação de não ter paciência é de minha responsabilidade. Então a gente tem que ter sempre essa forma de pensar, de que, peraí, a ação é de responsabilidade dela e a reação é de responsabilidade minha. Então, se eu não tenho paciência, sou eu que sou responsável disso. Né? Então, essas pessoas são pessoas chaves. Agora, imagina ao contrário. É uma pessoa que sempre fala assim para as nossas atitudes e para as nossas falas. Seria bom? E quando a gente estiver errado? Não vai ter aquela pessoa, não é isso. Não, é uma pessoa que sempre fala assim pra gente, mas tem sempre aquela pessoa que nos exige, que nos cobra. Às vezes somos espíritos que desobedeceram em muitas encarnações. E devemos sempre ter alguém ali que nos cobre, que nos impulsione, né, que nos esteja ali no nosso pé, para que a gente possa sempre ver aonde eu devo aumentar as minhas potencialidades, aonde essas pessoas estão me impulsionando. E elas me mostram. Se eu estou falando assim, nossa, aquela pessoa me deixa sem paciência. Opa, peraí. Ela pode estar me tirando a paciência, mas se eu estou perdendo, é de responsabilidade minha. Então a gente deve estar sempre com essas situações em pauta. Beleza? E a gente vê vários martírios, né? Várias pessoas que dedicaram sua vida ao cristianismo, a levar os ensinamentos do Cristo para todas as pessoas, para todos os povos, principalmente Paulo, né? A gente vê com todas as suas cartas, com todos os seus ensinamentos, de tudo que ele passou. Se Paulo não resignasse, a gente não estaria aqui falando de Jesus, falando do Evangelho. Imagina só ele aceitasse. Imagine Paulo com o primeiro sofrimento, ele cruza o braço e fala assim: não vou levar mais carta para ninguém, eu não vou levar mais o evangelho para ninguém. Não. Ele resignava sempre. E ele não teve apoio da família. Ele não teve apoio de diversas pessoas, traições de diversas pessoas, humilhações de diversas pessoas, dores inúmeras físicas, psicológicas, emocionais e por aí vai. Mas ele resignou. Mas ele disse: não, eu entendo esse sofrimento, mas eu vou ir além. E é interessante que Paulo, na primeira carta aos Tesalonicenses, ele disse que devemos dar graças a tudo. Exalar a gratidão, a resignação para tudo que acontece, porque, primeiro, nada é por acaso, né? Deus é soberanamente justo e bom. E temos essas oportunidades para aprendizado. Então a gente deve dar graças a todos. É um presente divino, é um presente da espiritualidade. Fala assim, meu filho, essa é a hora de você abraçar essa oportunidade e crescer e evoluir. Agora eu gostaria de dizer duas historinhas que é interessante falarmos sobre resignação e falarmos dela. Está no livro Céu e Inferno. E antes de falarmos, eu gostaria de levantar aqui uma bandeira, né? Da gente estudar um pouco mais as obras básicas do Livro dos Espíritos. Às vezes a gente tem, né, uma gama de livros complementares da doutrina espírita que são excelentes, mas a base da doutrina espírita é o Pentateuco, é Leon Denis, é Flammarion, é Gabriel Delany, Ernesto Bozano. Então são pessoas que foram verdadeiras artes, verdadeiras bases da codificação e que às vezes a gente esquece de estudar e de ler. E que tem ali um conteúdo riquíssimo, né? Em termos de doutrina, em termos de exemplos, histórias. Então, eu gostaria de dizer duas historinhas pequenas do livro Céu e Inferno. Primeira, a história de Ana Belleville. Ana Belleville conviveu ali na época com Kardec, era uma estudiosa espírita, trabalhadora incansável na doutrina espírita, nos estudos parisienses. E certa vez ela teve uma doença e ela foi falecendo aos poucos.
tendo muita dor, muito sofrimento, até um dia que ela desencarnou. Certa vez, ela veio na mesa mediúnica e Kardec perguntou: olha, o que aconteceu? Você era uma pessoa, uma trabalhadora incansável nos estudos, né? Estudava muito, por que esse tanto sofrimento? Ela falou: olha, hoje eu não estou preparada para, para dizer, né? Não estou muito bem. Chega um tempo, passa um tempo, e ele vai e pergunta de novo. Ela vem na mesa mediúnica e ele pergunta: olha, o que aconteceu? Por que você passou isso? E ela fala: olha, eu passei por todos esses sofrimentos, essas dores, por não dar a devida atenção às dores do meu próximo. Aí ninguém entendeu nada. Fala assim: e esse meu próximo foi a minha mãe. Porque a minha mãe tinha muitas dores, um sofrimento muito grande, uma doença, mas que ela não ficava no leito. E eu sempre tratava: ah, mãe, que isso? Você nem tá no leito, você nem tá deitada, você não tá doente nada, pode ir parando, para de frescura. E ela teve que aprender, dentro dessas dificuldades, que não é basicamente frescura. Certa vez semana passada, eu estava vendo um post no Face que mimimi é uma dor que a gente não sente. A gente não deve tratar a dor do meu próximo como frescura, como mimimi, né? Não dando a devida atenção ao meu próximo, pensando que aquela dor é pequena e ele poderia resistir. Não, cada um tem a sua resistência com a dor, né? Cada um tem o seu modo de enfrentá-la. Devemos auxiliar independente da dor. Mesmo se a gente ache que se fôssemos nós sofrendo aquela dor, aquele sofrimento, teríamos outra atitude. Primeiro que a gente não pode fazer isso. Por quê? A gente não está passando por isso. E vamos ver que, invertendo os papéis, às vezes a gente faria o mesmo, né? Então a gente deve estar sempre tratando com muita fraternidade, com muito carinho as dores do meu próximo, né? E ela teve que passar por essas dores para entender: opa, não devo tratar com essa, vamos dizer assim, trazendo uma situação de frescura, de mimimi para com a dor do meu próximo, né? E outra história é a história de Metil. No próprio livro Céu e Inferno, Metil também era um trabalhador incansável na doutrina espírita, né, um estudioso, e ele trabalhava numa indústria. E nessa indústria, ele mexia com caldeiras, né, com produtos químicos, com altas temperaturas, e certa vez a caldeira se virou para ele. E ele queimou quase completamente a sua parte anterior do corpo, e ele conseguiu chegar em casa, conversou com a esposa, com os filhos, mas horas depois desencarnou. E um tempo depois, ele veio na mesa mediúnica ali com Kardec, trazendo. Antes de falar a história dele, do que ele contou, ele disse: olha, o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, me trouxe sentimentos que me preservariam de certas provas. Porque se eu não estudasse a doutrina espírita, se eu não estivesse trabalhando na doutrina espírita, às vezes eu teria uma outra atitude que quando chegou a minha prova, quando chegou o meu sofrimento. Então a doutrina espírita me ensinou a resignar, a entender que aquilo que eu passei não era por acaso. Aí ele conta que há 200 anos ele foi um juiz inquisidor na Itália e que certa vez foi denunciada uma menina de 12 anos, médium, e que ele condenou ela a queimar-se viva. E ele mesmo achou fogo nela. Então ele escolheu no planejamento reencarnatório dele de passar pelas mesmas dores, pelas mesmas dificuldades que um dia ele foi o que deu início à dor de uma pessoa. Então ele quis passar pela mesma situação. Então, resumindo, gente, isso tudo tá difícil, a minha dor, tá difícil o meu sofrimento, mas eu não vou parar. Tá difícil de passar por aquela dificuldade, por aquela situação? Não, mas eu não vou entregar meus pontos. Vamos sempre colocar, né, que essa dor, que esse sofrimento é um processo de crescimento para nós, né? Eu sei que Deus é justo e bom, que Ele não vai fazer eu passar por algo que eu não precisaria passar. Eu vou passar porque eu tenho que passar. E peço orientação à espiritualidade, né, a todos os mentores, para que eu possa sempre procurar a direção e sempre me movimentar. Não esperar vir a solução, o remédio do céu, mas sim ir até o
ir até a farmácia, ir até algum local para ter esse remédio, né? Às vezes temos 1000 casas, aquela 25ª é assaltada. É por acaso? Não. Mas também não nos aputa de ter uma atividade de movimento de ligar para a polícia. Olha, eu estou sendo assaltado. Então a gente deve estar sempre, né, de acordo com essas situações e interpretando que dor vai ser sempre um processo de recomeço para o progresso, para a evolução. Beleza? Então gosto de dizer que para que possamos começar a resignar, eu preciso me movimentar e ter movimentos repetitivos. Como assim, Lucas? Se eu pergunto a um matemático quanto é 7 vezes 8, ele vai lá responder na hora. Se eu pergunto quanto é um físico a fórmula da velocidade média, ele vai me responder na hora. Se eu pergunto uma outra pessoa, um biólogo, qual é as características de uma célula humana, ele vai lá e me responde. Por quê? Porque ele estudou quase 5, 10 anos, a vida dele toda, o Biá, e aquilo já está impregnado nele, já está no seu inconsciente. Então devemos ter também movimentos repetitivos com os nossos sentimentos. Por quê? Quando eu tenho um movimento repetitivo, eu tenho a geração de hábitos. Eu gero novos hábitos, hábitos de caridade, de amor, de fé, de resignação, de benevolência, seja o que for. Então a gente tem que ter movimentos repetitivos para que eu possa ter novos hábitos. Temos que ter um espírito disciplinador de que, peraí, primeira coisa eu tenho que interpretar e rever. Pô, tive uma atitude de ingratidão. Tive uma atitude não tão legal como eu estou aprendendo a doutrina espírita. Então, opa, não é isso que eu devo aprender, não é isso que eu estou aprendendo, não é isso que eu devo fazer. Então, reformulo, vejo uma nova oportunidade e tenho e faço diferente numa nova circunstância, numa nova oportunidade. Então, é essa situação. Por quê? Dia após dia, a gente nos lembrando, né, de tais situações, a gente vai dizer, opa, é isso que eu devo fazer no próximo encontro com uma oportunidade. E daqui a pouco, quanto mais a gente se lembrar, daqui a pouco a gente não precisa se lembrar. Vai estar no nosso inconsciente, no nosso automático. E quando tiver uma atitude que devemos agir com benevolência, a gente vai agir com benevolência. Uma atitude que a gente deve agir com compaixão, vamos agir com compaixão. É igual quando a gente era criança, nossa mãe sempre falava, vai lá escovar dente, vai lá escovar dente, vai lá escovar dente, vai lá escovar dente. Hoje a gente precisa de alguém para falarmos que depois da refeição a gente precisa escovar dente? Não. Então é basicamente isso. Devemos sempre alimentar a situação de rever e se disciplinar, movimentos repetitivos para eu ter novos hábitos. Aí sim eu vou resignar, eu vou amar, vou ser uma pessoa mais caridosa, mais resiliente. Beleza? Antes, estamos terminando, gostaria de dizer que no mesmo capítulo Bem-aventurados aflitos, né, no capítulo 5, agora no item 14, que fala sobre o suicídio e loucura, são 3 sentimentos que nos preservam do suicídio e da loucura. E a gente deve trazer para o nosso cotidiano, né? Nisso tudo que está acontecendo com o planeta, às vezes algumas pessoas estão tendo pensamentos conturbados, em dificuldade, né? E eles nos apresentam 3 sentimentos que dentro dessa ordem a gente deve nos alimentar e praticar. Primeiro, contra a loucura, contra os pensamentos suicidas, contra a revolta, devemos ter calma. Calma para a resolução dos problemas. Se eu tenho um sentimento de nervosismo, né, de precipitação, eu posso atrapalhar toda a sua resolução. René Descartes fala que o mal da humanidade é agir com precipitação e preconceito. Então a gente deve ter calma para a resolução dos problemas. Segundo, resignação. Vou ter calma e entendo que eu devo passar por isso, mas eu não vou ficar parado, sentado, esperando a solução do céu. Eu vou procurar ver aonde que eu posso agir para diminuir o quadro doloroso. E o terceiro, fé no futuro. Fé de que Jesus está no leme, que ele está na direção, de que como a gente, com as novas atitudes, com os novos pensamentos, vai nos remodular em situações que devemos vamos dizer assim, agir como pessoas cristãs. E pegar esses 3 sentimentos e revivê-los. Pegar esses 3 sentimentos e ter atitudes de compaixão, de amor e de carinho. Calma,
resignação e fé no futuro. Beleza? Então, agora, para finalizar, se um dia a gente estiver em sofrimento, numa dor profunda, que às vezes a gente acha que não vai ter resolução, né? Nada está agindo de forma benéfica, vamos pegar em oração. Vamos nos conectar com a espiritualidade, vamos nos conectar com os nossos mentores, com Jesus, com Deus. Mas às vezes a gente esquece de ter essa conexão, ainda mais quando estamos passando pelo problema. No Sexo e Obsessão, no livro Sexo e Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda nos fala que a oração é a ligação, é a chave que abre as portas celestiais. Então devemos nos concentrarmos, nos meditarmos, devemos entrar em conexão com o alto, com a espiritualidade. Certa vez, Divaldo pergunta a Joana, se um exemplo, uma pessoa está num precipício, ela olha para baixo, tem crocodilos famintos, ela olha para o lado e tem um tigre feroz, o que ele faz? E ela diz, se ele tiver fé, ele entra em oração, que a espiritualidade mandará um helicóptero para o salvar. Interessante essa situação, que devemos orar, pegar em conexão com a espiritualidade e pedir auxílio, agradecer, né? Estar sempre em contato com as boas energias, com os bons fluidos. E, meus irmãos, está no capítulo 25, ajuda-te que o céu te ajudará. Né? O primeiro item ali, a frase é muito interessante, que ele diz, pedi e vos dará, buscai e achareis. Aquele que bate a porta, ela abrirá. Quem pede, recebe, quem procura, acha. E aquele que bate a porta, ela abrir-se-vos-á. Então devemos sempre estar em movimento. Devemos estar sempre em ação. Rever onde que eu tenho dificuldade, minha maior mazela, e ir e procurar algo que possa remover essa dor ou diminuí-la. Devemos estar sempre em transição. Eu me diagnostico aonde estou tendo a minha maior mazela, onde está tendo a minha maior dificuldade. Vou lá para sarar, para sanar, para curar. Beleza? Um grande abraço, um beijo no coração de todos, né? E que brevemente estaremos com mais alguns estudos. Grande abraço, fiquem com Deus. Muita paz.